Pessoal, vamos falar um pouco sobre marco legal, a parte que é geral para todo mundo que vai fazer concurso para professor do Estado. Esse vídeo vai falar sobre o artigo 205 e 214. Queria lembrar para vocês também que eu estou aprendendo o conteúdo. Então, o que eu aprendo, o que eu estudo, eu vou compartilhando com vocês. Sobre o artigo 205 a 214, eu quero conversar de uma forma diferente, tá? Como assim? Primeiro, não tenho intenção de ler esse artigo com vocês, porque isso vai fazer com que se perca o sentido o dinamismo, inclusive, do estudo. É mais como se fosse algum estoque, se a gente tratar de alguns tópicos, a gente falar do que tem a tendência a cair ou do que já caiu em outros concursos, para quem não tem tempo de estudar. O artigo 205, eu gosto muito de ficar escrevendo, então vamos escrever um pouquinho. O artigo 205, o marco legal fala do artigo 205, artigo 205 a 214, tá? E acho legal a gente ter uma visão, se diz alguns estudiosos, que é bom a gente ter uma noção do que trata todo o conteúdo antes da gente emergir. Então, o artigo 205 ao 214, ele fala da seção educação. Esses artigos, eles servem para nortear o BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, PNE, Plano Nacional de Educação, que é um plano, já vai pegando aí que isso vai cair. Plano de 10 anos, coloquei 10 dias. Serve de base para a LDB, Lei das Diretrizes de Base da Educação. Serve para o ECA. Serve para o DCN. ECA, Estatuto de Criança e Adolescente, DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, ele é o balizador, 205 a 214 é o balizador. E vale a pena, antes de você estudar, que ele traga algumas questões, alguns pensamentos. A questão 205, antes até de falar do que seriam esses artigos, eles seguem todo o artigo da Constituição, toda a lei, eles seguem uma ordem. E eu acho que é interessante, por que eu estou fazendo essas anotações? Porque ela acaba servindo para a gente conseguir ler os artigos de uma forma mais tranquila, uma forma menos chata, menos mecânica. Então, toda a lei, ela trabalha com um início, você percebe que existe o início, que ela explicando o que ela é, até algumas considerações finais. Então, não é tão diferente assim nessa lei. Por exemplo, a 205, o artigo 205, ele fala do que é educação no olhar da Constituição. Que a gente vai ver lá que aí uma coisa que cai muito, eu não vou detalhar de tal forma, avisou assim, livremente, porque lei você não decora. Mas educação, que é dever, isso cai demais nos concursos, que é dever do Estado e da família. Do Estado e da família com colaboração da sociedade. E eu chamo a atenção desse artigo, porque ele cai muito assim. Educação é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. É somente uma obrigação da família, ou é uma obrigação do Estado com incentivo da família, e isso cai. Aí você vai para o 206. Quais são os fundamentos da educação perante a, a Constituição? Então você vai ver os princípios, né? Princípios da educação. Princípios da educação. Então, olha como tem uma lógica. O 207, ele vai tratar qual é o dever do Estado. Né? Aliás, desculpe, ele vai fazer um apêndice, ele vai falar das universidades dentro da educação. Que é um artigo que é pequeno, a gente não vale a pena a gente ler. Tá? A gente vai para o artigo 208,
que é um artigo que fala dos deveres do Estado. A questão da gratuidade, a questão de ter um plano de carreira para o professor, tá? Então a gente vai ver no artigo 208 quais são os deveres, a questão do ensino noturno, tá? Aí você vai ver quais são os deveres. Aí você vai para o 209, ele fala qual é a relação com as instituições privadas. Que é pequenininho, ele fala basicamente que as instituições privadas elas devem seguir as normas da educação, né, as normas da educação, os que está na lei, e elas devem ser autorizadas pelo órgão público, autorizadas e avaliadas. A gente vai ver isso, tá? A gente tem o 210, a gente tem o 210, a gente tem o 210, perdão, que às vezes dá um... A gente tem o 210, que ele fala de forma especial da educação fundamental, é muito curtinho isso, da educação fundamental. Ele fala da educação fundamental e dentro da educação fundamental ele fala da necessidade de ter um currículo comum, uma parte que seja um ensinamento comum, mais questões culturais, questões nacionais, questões regionais, e ele fala da religião, do ensino religioso, né, que é facultativo. Facultativo, sua matrícula é facultativa. E que deve ser religião, tá? E que deve ser ministrado no horário comum. Ele não fala de carga horária de curso e nada disso, tá, pessoal? Ele não fala das etapas da educação, ele não fala. Isso aí fica a critério da LDB. Aí você vem para o 211. O 211, ele fala como é que é a relação entre a União, né, estados, né, distritos federais e municípios. Então ele vai falar da questão colaborativa, da questão da distribuição, da questão da alimentação dos estudantes, como é que deve se organizar. É muito curtinho também. Ele vem para o 212, que é a parte que eu não acho legal estudar, tá? Por que, Natalícia? Porque ele fala da questão de financiamento da educação. Então a Constituição vai falar de financiamento da educação. E pode ficar tranquilo, apesar dessa quantidade de itens que a gente vai falando, é um artigo curto, é um artigo que eu acho que vale a pena estudar, que você também está estudando para a LDB. Então você vai falar do financiamento. Então já adianto para vocês que o que cai, com certeza cai, que 18% dos impostos da unidade da União deve ir para a educação, né, o mínimo, e você tem 25% o Estado e o município devem dedicar. Então, para além disso, você não vê nada que eu acho que seja interessante para o professor aprender. Tá? Aí você tem o artigo 213, que aí fala exatamente desse financiamento. Aí vai falar que os órgãos públicos, financiamentos em outras escolas. Então aqui está relacionado outras escolas, que está relacionado a você estar tratando as instituições confessionais, que são confessionais, né? São as universidades, escolas religiosas da igreja, as escolas filantrópicas, as escolas comunitárias. Então a lei ela normatiza como é que o Estado pode auxiliar essas instituições, a questão das bolsas de ensino. Então o estudante ele pode ter uma bolsa para estudar em uma escola pública ou em escola que não seja pública, perdão. E você tem, por fim, a 214, que fala do que nós chamamos PNE. Então eu acho interessante você estudar a 214, que é curtíssima. Vocês vão ver como eu marquei a 212, que é curta, tá? Essa 211 é muito pouca coisa, não precisa estudar. Mas assim, estudar com força, ler com força, tá?
sobre deveres e princípios da educação. Esse daí que você deve estudar com muita força, 206, 208, porque são vários itens. E agora a gente vai passar para os artigos, e eu não vou ler os artigos todos, a ideia não é essa, porque senão se torna você lendo o artigo, tá? Eu quero apenas pontuar o que foi que eu marquei. Eu acho que seria uma boa coisa pontuar o que eu marquei, tá? Porque aí é uma forma de você fazer um estudo prévio, de você entender como estudar, certo? Vamos lá. Então, primeiro, como eu disse para vocês, ele fala da educação como direito e dever do Estado e da família. Então, turma, isso é fundamental. A gente já falou aqui que educação é Estado, educação é Estado e família, tá? Aí você tem os princípios. Esses princípios, gente, você deve estudar um por um. Não adianta eu ficar lendo, porque todos eles aqui são passíveis de cair e são fáceis de compreender. Então, pluralismo de ideias, liberdade de aprender, igualdade de condições, gestão democrática, porque aí todos, o que significa gestão democrática? Todas as pessoas participando, garantia do padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade, ele está sendo lá embaixo, dentro do próprio artigo, explica que esse padrão de qualidade está relacionado a um indicador de aluno por escola. Então, tem um indicador que diz como é que é exatamente pela quantidade de alunos que você vai medir. Mas eu não acredito que seja necessário você no detalhe, tá? Então aí você vem para o 207, eu marquei apenas que trata-se das universidades, que ela tem autonomia, tá? Autonomia para contratar. E o que eu estou falando para vocês é o dever do Estado. Então, o que, que a gente não posso marcar, que é importante, é você estudar artigo 206, você lê o artigo 206, tá? Você lê o artigo 208, e aí tem algo que eu chamo a atenção, que eu vou colocar até aqui para você não esquecer que vai cair, tá? Que vai cair. A educação, nós temos a educação básica. Educação básica. Isso está na lei. Educação básica, você vai ver na LDB que ela tem 3 etapas. Então, o nome é cuidado, viu? Tem etapas e modalidade. Ela tem 3 etapas. E isso não está na Constituição, mas é necessário para nos ajudar ao que eu quero pedir que você lembre. Ela tem o ensino infantil, tá? Que é a creche e a pré-escola. Você tem a educação fundamental, o ensino fundamental, que você tem Fundamental 1 e Fundamental 2. Você tem o ensino médio. Você tem o ensino médio que você tem... E você tem o ensino médio. Lógico, aí você tem modalidade de ensino, que é ensino à distância, você tem ensino indígena, ensino agrícola, ensino regular, ensino profissional, mas as etapas da educação básica são essas que obrigatoriamente o Estado tem que ofertar. E o que é que tem ali na Constituição? Que a gente fala do dever do Estado. É isso que às vezes pegam a gente. O ensino é obrigatório a partir dos 4 aos 17 anos. Isso é obrigação do Estado. Então, ele tem a obrigação de assegurar que de 4 a 17 anos as pessoas estejam na escola. É obrigação do Estado. E aí tem um outro item que às vezes pega a gente pelo pé, que por isso que eu coloquei aqui, que se chama educação infantil. Então ele diz o seguinte, que a educação infantil, olha aqui, turminha, educação infantil, olha, até 5 anos de idade. Então, o que é que a gente confunde? Essa idade de 4 e 5 anos. 5 anos é a idade máxima. Máxima para a educação infantil.
a idade máxima para a educação infantil, ou seja, o estudante fica dos 4, no 3, ou perdão, do 4, com 4 e com 5 anos, fica na educação infantil. Então o Estado tem que garantir, aí vamos dar uma lida, porque olha só, você tem que ler todo o 208? Sim, mas eu chamo a atenção que cai e despenca a obrigatoriedade, né? E o que é que despenca essa coisa da educação infantil 5 anos de idade? Isso que agora, o Estado também tem que ofertar gratuitamente, muito cuidado com isso. A gratuidade e a oferta de educação é para todas as idades. O governo tem a obrigação de ofertar, o Estado tem a obrigação de ofertar para todas as idades educação, independente da idade. Mas ela é obrigada a matricular, é obrigada a manter, é obrigada a incentivar a educação dos 4 aos 17 anos. Isso é fundamental lembrarmos disso. Tá? Uma outra coisa que cai bastante, educação especializada. A educação especializada é o seguinte, pessoas com portadores de deficiência, ela preferencialmente tem que estar na rede regular. Então isso cai, despenca, coisa do tipo. A educação, o atendimento educacional especializado devem ser obrigatoriamente. Não existe a obrigação de ser na rede regular. Existe é preferencial. Então, tudo que diga obrigatório em educação, atendimento educacional especializado é mentira. Um outro ponto que cai bastante, ensino regular noturno, né? Cai bastante. Você deve ofertar. O que é que cobra? Que seja de acordo com as condições do educando. É isso que se pede. É somente isso que se pede na lei. Tá certo? Aí o que eu marquei, que o ensino, que a educação, vamos para o 209. Lembrando que esse vídeo a gente vai estar falando somente o que eu marquei, porque eu acho a necessidade de você ou fixar, ou você entender melhor esses artigos, certo? Então, a única coisa que eu marquei é que o artigo 209 ele fala de iniciativa privada. O artigo 210 ele fala que os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, tá? E aí, o que é que eu marco aqui no artigo 210? Não precisa você se preocupar em ler. Ele fala que o ensino religioso é facultativo, tá? E aí sim, isso despenca que o ensino para comunidades indígenas, gente, língua portuguesa é obrigatória, tá? Agora, também é obrigatória a utilização da língua materna dessa comunidade. Cuidado, que a lei não fala que a primeira língua é a indígena e a segunda é a portuguesa. A lei não fala isso. A lei diz que ela tem que ter disciplinas de linguagem, né, ministrada a língua portuguesa e a língua materna, certo? Do artigo 211, o que é que eu marco? Olha que só está faltando 4. A utilização, a União, Estados e Distrito Federal e municípios, eles terão